Analisando a capacidade de investimento do Brasil nos níveis atuais, a chance é zero de dar certo. E falamos aqui em dar certo, sermos um país com renda per capita bastante alta, um país desenvolvido. Nessa trajetória é impossível e vou te mostrar o porquê. Primeiro de tudo, se você aprecia esse tipo de conteúdo, eu peço que, por favor, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, que é uma maneira extremamente benéfica de nos ajudar aqui nesse trabalho diário, de colher informações, tentar trazer o máximo possível de uma didática em que todos possam entender que a economia nos afeta diretamente. Afeta quando você vai à padaria comprar um pãozinho. Portanto, isso é muito mais relevante, principalmente para aquela camada mais pobre que tende a acreditar em narrativas populistas. Mas indo direto ao ponto aqui, eu quero falar nesse vídeo sobre as receitas, as despesas e o espaço no orçamento público, o espaço que sobra de dinheiro para o governo gastar com aquilo que é chamado de discricionário, ou seja, os gastos não obrigatórios, que basicamente são os investimentos, educação, segurança pública, saúde. Você vai ver como não sobra absolutamente nada para gastar, porque o governo gasta com aquilo que ele considera importante. Um sistema previdenciário completamente falido. Ele gasta, obviamente, a gente já sabe também, com as suas benesses, tantos móveis escondidos num porão, tantas camas que precisam ser compradas para que ele possa descansar. Pois bem, antes de entrarmos aqui em números, eu quero explicar detalhes de como funciona esse orçamento. Para sermos simples, didático e objetivo, primeiro vamos falar dos números primários, o resultado primário, aquilo que o governo tem para arrecadar, gastar e esse resultado, que é a diferença entre o que ele arrecada e o que ele gasta, que no Brasil hoje é deficitário, gasta mais do que arrecada, como já tivemos oportunidade de analisar em vários vídeos aqui. E logo depois o nominal, que é quando inclui os juros da dívida, o quanto o Brasil paga pelos juros da sua dívida, que não para de crescer, justamente porque um governo fiscalmente irresponsável, que gasta muito mais do que arrecada, precisa se endividar para fechar a sua conta. Isso torna o Brasil mais endividado, mais arriscado aos olhos dos investidores, de todos que precisamos emprestar dinheiro para o governo para que ele feche a sua conta comprando título público. Pode ser um investidor com R$100 ou pode ser um investidor estrangeiro comprando alguns milhões de reais da dívida pública ou até bilhões de reais da dívida pública. Todos esses agentes econômicos fazemos parte daquele grupo que ajuda o governo ou financia o governo para fechar essas contas irresponsáveis desse governo atual. Pois bem, começando então com os números primários, antes do pagamento de juros. Vamos analisar aqui o que foi falado, a grosso modo, ainda bem sucinto. Eu quero chegar no gráfico quando mostra a divisão do orçamento para onde vai cada parte do dinheiro. Pois bem, ao analisarmos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o orçamento para o ano de 2025, a gente vê que mais ou menos o governo terá ali por volta de 2,3 trilhões de receitas estimadas. Vamos lembrar que a receita ele está estimando, através da alta dos impostos, que ele não para de tirar a capacidade de investimento das empresas de forma coercitiva, obrigatória, tirando grande parte daquilo que as empresas produzem e que nós, pessoas físicas, também produzimos. Pois bem, ele estima que terá por volta de 2,3, arredondando aqui, trilhões de reais em receita. Lembrando que receita precisa de aprovação do legislativo, uma economia mais pujante, coisa que a gente está indo na contramão. Mas eles estão superestimando as receitas e estão ali por volta de 2,3 trilhões de reais. Já as despesas, que estão na casa também dos 2 trilhões, 350 bilhões dessas despesas. As despesas, sim, eles teriam como interferir, diminuir os seus gastos. Mas esse governo só quer aumentar as suas despesas, ainda mais em momento que ele vê a popularidade dele caindo em todas as pesquisas. Isso faz com que ele desperte uma ânsia maior ainda em discursos populistas, em intervencionismo, em prometer o impossível justamente para os mais pobres, para tentar reconquistar aquela camada que ele está perdendo. Pois bem, dito isso, a gente vê que com a revisão da meta, que a gente viu na semana passada e já tivemos a oportunidade de analisar num vídeo aqui, o governo que estimava
um déficit zero nesse ano de 2024 e previa um superávit no ano que vem, ou seja, arrecadar mais do que gasta, já flexibilizou a sua meta. Já disse que no ano que vem, 2025, terá déficit zero, permitindo mais ou menos ali na margem de erro um déficit de até 0,25% do PIB e que 2026, sim, esse ano será superavitário. Mas essas metas que foram traçadas, que já foram alteradas, tinham sido desenhadas por ele mesmo no segundo semestre de 2023. Estamos na metade do primeiro semestre de 2024, poucos meses após as regras que eles mesmos desenharam e que aqui nesse canal e em tantos outros a gente já falou amplamente como eram impossíveis de serem alcançadas essas metas, matematicamente falando, e agora eles já revisaram o que eles mesmos tinham desenhado há poucos meses. Quem prova que nos próximos meses não revisarão as metas para os próximos anos? O mercado já vem cobrando esse preço, está essa análise no vídeo em que eu mencionei. Vou deixar, inclusive, o link aqui em cima para quem quiser acessar em maiores detalhes. Mas voltando aqui ao principal, a gente vê nessa tabela aqui de evolução das despesas primárias, ainda sem contar os juros, que no ano de 2024 tem aqui uma estimativa, digamos, de 2,4 trilhões. Os números não batem na vírgula, mas 2,3, 2,4 trilhões aqui. O foco não é esse pegar na vírgula nesse vídeo. O que representa basicamente 91, 92% dos gastos totais do governo. Estamos falando ainda das despesas primárias, tá? O que sobra, basicamente, para as despesas discricionárias, despesas não obrigatórias, menos de 8% do gasto total, da despesa primária total. Ao olharmos um pouquinho mais a fundo aqui as despesas do orçamento de 2025, retiradas do relatório de transparência do próprio governo, a gente vê que essas despesas primárias obrigatórias estão aqui, veja como eu falei, que os números não batem na vírgula, um pouco para cima, um pouco para baixo, mas não é isso que vai fazer a diferença. As despesas primárias em 2 trilhões 348 bilhões, que representa por volta de 19% do PIB. O PIB total, resultado de tudo que o Brasil produz, as despesas representam por volta de 19% do PIB como um todo. Ao olharmos apenas os benefícios previdenciários, são 980 bilhões. 46% das despesas primárias vão para pagar benefícios previdenciários, numa população em que cada vez as pessoas envelhecem mais, nasce menos pessoas, e quem hoje contribui para o sistema previdenciário paga a aposentadoria de quem já está aposentado. E, portanto, quanto mais as pessoas vivem, mais as pessoas dependerão desse sistema e um menor número de pessoas contribuirá, porque o nascimento vem caindo. Não precisa ser nem um gênio da matemática para entender que esse sistema ele é completamente falido, um castelo de cartas, um esquema Ponzi. Pois bem, das despesas primárias totais de 2,348 bilhões, 2 trilhões 348 bilhões, quase 1 trilhão vai para pagamento de benefícios previdenciários, 46%. Outros 20%, por volta de 414 bilhões, para pagar pessoal em cargos, salários de funcionalismo público, por exemplo. Ou seja, a gente já vê aqui uma grande distribuição totalmente disfuncional dentro das despesas primárias. Vamos começar então a entrar agora na parte dos juros e a coisa fica mais catastrófica ainda. Segundo uma matéria do próprio G1, as despesas em 2023 com juros da dívida pública do governo central somaram 614 bilhões em 2023. Vamos lembrar o que é o governo central. Estamos falando que é a somatória das contas do Banco Central do Brasil, do Tesouro Nacional e da Previdência Social. A somatória disso tudo para pagar os juros da dívida foi de 614 bilhões, apenas do governo central, conforme a gente consegue ver nesse gráfico disponibilizado numa matéria do G1, como fonte Ministério do Planejamento e Banco Central, disponibilizado na matéria do G1. Lembrando que, depois que esse governo catapultou a regra do teto de gastos e implementou o novo arcabouço fiscal, que desde o começo a gente falou que ele não funcionaria, e agora mesmo aqueles que diziam que funcionavam já voltaram atrás, inclusive a grande mídia, falando que não funciona, e veja, isso não é ideologia, isso é uma pura
matemática. De acordo com as novas regras do arcabouço fiscal, que já não são mais novas porque já foram alteradas, as despesas de 2025 elas podem crescer até 70% da variação da receita do ano anterior. Então, se as receitas de 2024 finalizarem, digamos, em X, no ano de 2025, as despesas podem crescer até 70% desse crescimento das receitas do ano anterior. As receitas estão crescendo porque o governo está aumentando os impostos, tirando o dinheiro da população. Portanto, isso já contrata um aumento de gastos para o ano de 2025. O governo se endividando mais, precisa arrecadar mais dinheiro, tomar mais dívida para fechar essa conta. Gasta mais do que arrecada, portanto, a conta ela é negativa, ela é deficitária. E assim fica mais difícil para o Banco Central do Brasil, que até o momento ele é autônomo, baixarem as taxas de juros. Um governo extremamente endividado, com uma pressão fiscal maior, coloca maior pressão no Banco Central, em que ele não consegue baixar as taxas de juros. Caso contrário, ele baixará a taxa de juros e os investimentos sairão do Brasil. Os investidores não mais estarão dispostos a financiar o governo brasileiro mais endividado por uma taxa de juros mais baixa. Moeda saindo do Brasil em direção a outros países, a gente vê o real desvalorizar. Real desvalorizar, isso faz com que o Banco Central tenha que voltar a subir as taxas de juros para conter o efeito inflacionário. Isso a gente viu na época da Dilma com o Tombini. Vimos na Turquia agora, durante a pandemia, que o Erdogan mandou embora 3 presidentes do Banco Central, baixou a taxa de juros na época de 20% para 9%, e hoje a inflação está em 65% e a taxa de juros por volta de 50%. Ou seja, não há mecanismo de fuga a não ser cuidar das contas públicas. E aí o que a gente vê é que o governo vem se complicando mais ainda nesses gastos públicos e, como vem perdendo popularidade, quer acelerar os mecanismos populistas, as políticas que nunca deram certo e que as pessoas agora estão compreendendo muito mais. E se não deu certo na história, não dará certo agora com as mesmas pessoas, as mesmas práticas e políticas completamente primitivas. E aí que eu me deparo com um site bastante interessante do Portal da Transparência. Ao analisarmos aqui o site da Portal da Transparência, a gente vê um ponto extremamente relevante. Vou colocar aqui na tela, em que a gente vê que o orçamento total, e aqui já inclui os juros, portanto, é o resultado nominal, não mais o primário, como a gente falou no começo do vídeo. O governo está estimando, em 2024, um orçamento fiscal e de seguridade social, em 2024, de 5,4 trilhões. Claro que aqui a receita ele está superestimando, isso o mercado já previu, como a gente já fala aqui há muito tempo, e uma despesa de 5,3 trilhões em 2024. Claro que o resultado já será de déficit. Portanto, estarão as despesas maiores do que as receitas, que o próprio governo já previu isso. Vemos aqui, então, na linha verde, a parte da receita e o orçamento da despesa, um pouco menor do que a receita, mas, como eu falei, o governo já viu que alterará esse tipo de coisa. E assim a gente vê que, basicamente, nesse gráfico de distribuição do orçamento das subfunções para a função de encargos sociais, a gente vê que 52% aqui do total do orçamento será para refinanciamento da dívida interna. Mais de 50% do orçamento é para refinanciar a dívida. O que sobra, obviamente, um percentual muito menor para aqueles gastos discricionários. Investimento em educação, em saúde pública, em segurança pública, que inclusive no final de semana saiu uma pesquisa em que grande parte, ou cresceu muito o número de pessoas que colocam como ruim ou péssimo esse governo atual. Pois bem, eis que a partir desse gráfico eu caí em um site, confesso, que eu não conhecia. Se trata justamente de um site que chama extraclasse.org, de uma organização não governamental, em que eles colocaram um gráfico extremamente interessante. Fui lendo a matéria e eu achei interessante colocar porque, ao conhecer o conteúdo dessa matéria, eu percebi que é um site completamente de esquerda. Mas tudo bem,
é interessante analisarmos os números e analisarmos também o viés dele com relação à dívida pública. Antes de eu mostrar esse gráfico deles, que é extremamente interessante, vamos ver aqui o texto, como eles falam, que mostra claramente que eles têm um viés mais à esquerda, mas que eles defendem que a dívida precisa ser cuidada. A gente tem uma ampla parte da esquerda que fala que não tem problema um país ter déficit, financiar com dívida pública interna, porque é dívida em real. Só que tem um problema. Quando você emite dívida em real, você precisa que o mercado tenha uma demanda por aqueles reais. Caso contrário, a oferta de reais será maior do que a demanda, a moeda se desvaloriza e a gente passa por um processo de inflação, que é a desvalorização da moeda. Ao analisarmos aqui o gráfico elaborado pela Auditoria Cidadã da Dívida, está correto. Olha só que interessante, aqui ele fala da dívida brasileira, mas em primeiro lugar ele fala o seguinte, que ele quer mostrar as seguintes mentiras que estão por trás dos ataques que ele sofreu, esse site, ao mostrar esse panorama dos gastos públicos, porque ele fala o seguinte, que ele recebeu crítica dessa instituição, a ACD, sob o falacioso argumento de que o gasto com a dívida pública estaria exagerado. Alguns chegam a dizer que estaria errado e que a dívida interna federal não significaria um problema para o país, pois estaria sendo meramente refinanciada ou rolada. Claro, aqui o que a gente vê é um discurso totalmente keynesiano intervencionista, que diz que tomar dívida interna não tem problema nenhum. Os Estados Unidos, eles emitem a sua dívida e já está mostrando uma preocupação gigante do mercado, mas ele ainda tem uma demanda por dólares. Portanto, você tem uma demanda pela sua dívida. O Brasil, em até certo ponto, vale uma atenção especial, porque ao se endividar muito mais, essa demanda da dívida brasileira e a demanda por reais, obviamente, caem drasticamente, o que leva a esse processo inflacionário. Portanto, mesmo o site sendo de esquerda, ele fala aqui, em primeiro lugar, é preciso evidenciar a centralidade do sistema da dívida para a economia brasileira, configurando o fato de o problema mais grave das finanças nacionais, como dizia Leonel Brizola, ele coloca o saudoso. Ora, se a dívida pública não fosse um problema, por que estamos sendo penalizados com as graves restrições do arcabouço fiscal, que limita todos os investimentos em áreas essenciais? Portanto, aqui ele deixa claro que o orçamento está apertado com o gasto da dívida e, portanto, ele comprime, dificulta que o governo gaste com áreas essenciais. E por que também, que eu mencionei que esse é um site que eu julguei interessante de colocarmos aqui nesse vídeo, mesmo sendo um site de esquerda. Primeiro que eles colocaram a importância de cuidar da dívida. Mas tem um ponto importante aqui em que ele fala sobre as privatizações insanas do patrimônio público que vem acontecendo desde o governo Collor para tapar essa dívida. Veja que interessante, eles assumem que a dívida é um problema, que precisa diminuir a dívida, só que eles falam que eles são contra a privatização. E aqui é onde nós nos distinguimos, mas é importante analisar o gráfico que eu achei super legal que eles colocaram. Veja, eu, como sabem, que me acompanha, sou a favor de privatizar absolutamente tudo, e não simplesmente trocar da mão estatal para a mão privada, mas abrir o mercado como um todo, estimular a competição, permitir que todos entrem e que forneçam um melhor serviço a um preço mais competitivo à população como um todo. Eu acho que a dívida tem que ser cuidada, o Brasil precisa cuidar das contas públicas para que gere superávit e não apenas pagar a sua dívida com juros mais baixos, mas sim também sobrar para cada vez investir onde é mais importante. Mas vamos então aqui ao gráfico que eles mostraram, que eu acho super pertinente. Olhando aqui o orçamento federal executado, a gente vê que o governo gastou, aí já do orçamento federal executado, pago em 2023, num total de 4,3 trilhões do orçamento federal pago, ele coloca aqui que juros e amortização da dívida representou 43%, quase 2 trilhões de reais, 1,89 trilhões. Esses dados realmente geram algumas discussões. O próprio texto dele fala que a amortização, alguns economistas não levam em consideração, porque você emite uma nova dívida para pagar uma dívida anterior. Eu acho que é dívida emitida, então tem que ser levado em consideração de qualquer maneira. Mas mesmo que o número não bata um pouco para cima, um pouco para baixo, nós estamos falando de dados que superam 1 trilhão de reais com o pagamento da dívida. E isso representa
um valor de mais de 40% do orçamento executado. Se olharmos o déficit primário do ano passado de 250 bi, mais os juros da dívida de mais ou menos 700, 800 bilhões de reais, nós tivemos um déficit de 1 trilhão de reais, que representa praticamente 10% do PIB. A Previdência Social nesse gráfico, pouco mais de 21% do orçamento como um todo. E o resto, a gente vê que sobra pouco para os pequenos investimentos. Ao olharmos aqui, a gente vê educação com quase 3%, trabalho, Ministério do Trabalho com 2%, Defesa Nacional com 1,8%, ciência e tecnologia com 0,29%, transporte com 0,29%, segurança pública com 0,30%, agricultura com 0,49%, administração com 0,58%, enfim. O que a gente vê é que grande parte do orçamento público é consumido por 3 grandes contas: os juros da dívida, a previdência, insustentável, um castelo de cartas, e o gasto com funcionalismo público. Temos urgente que diminuir esse Estado que temos ineficiente por completo. Segundo matéria que eu já mostrei em outros vídeos e mostra aqui, a dívida bruta já subiu 1 trilhão de reais apenas sob Lula 3. 1 trilhão de reais, atingindo já um total de estoque da dívida brasileira acima de 8,3 trilhões de reais. Uma dívida que atingiu mais de 75% sobre o PIB, e sob a metodologia do FMI, que leva em conta o total da dívida, isso já ultrapassou 85% do PIB. O país mais endividado da América Latina. Se não cuidarmos da nossa dívida, que é basicamente diminuir o gasto público ao diminuir o Estado e transformar isso num país muito mais eficiente, aberto ao mundo, com competitividade, inovação e tecnologia, permitindo que o sistema privado compita entre si e privatizar grande parte, na minha opinião, tudo ou todas as empresas públicas, teríamos um país com pessoas com mais dinheiro no bolso, porque não precisariam sustentar esses gastos grandiosos, ineficientes públicos através do roubo, ou seja, através do imposto, e aí sim nós teríamos muito mais autonomia sobre o que fazer com o nosso dinheiro. Sem dúvida nenhuma, você sabe muito melhor do que aquela meia dúzia de burocrata de plantão que está lá dizendo que quer cuidar da sua vida e que sabe legislar sobre você. Ou pleiteamos a diminuição do Estado, ou seguiremos cada vez mais em direção ao abismo. Seguimos na luta pela educação.